Salve galera, vamos chegando então a mais uma entrevista aqui no canal O Esporte na História. Lembrando vocês que esse é um canal que tenta buscar falar, né, da perspectiva do esporte dentro da história, também dialogando com outras ciências humanas, com a comunicação social. Então você que gosta desse assunto já não deixe de seguir, de compartilhar o canal e levar para aqueles que se interessam também terem acesso a um conteúdo que não está aí disponível em todos os lugares, né? E eu tenho tido cuidado aqui de trazer convidados muito especiais todo mês para falar um pouco de suas trajetórias, suas relações com o esporte, às vezes mais especificamente com o futebol, e que também trazem contribuições, seja na pesquisa, seja na divulgação científica, seja na comunicação. Então, de certa forma, são convidados que são escolhidos a dedos para a gente poder aqui compartilhar um conteúdo de qualidade. E hoje eu vou ter o grande prazer de conversar com meu grande amigo, irmão, o Caio Pinheiro, que é professor da Universidade Estadual do Ceará, historiador, que é amigo de longa data também aí das lutas e batalhas do campo, tanto da história e mais especificamente da história do esporte. Então, primeiramente, queria dar as boas-vindas, Caio, dizer que é um grande prazer estar com você aqui e recebê-lo aqui no canal. Eduardo, a satisfação é toda minha. Gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes e agradecer também o generoso convite. É uma honra estar participando aqui do canal, né, das atividades envolvendo o esporte na história. E você é um pesquisador, um professor que eu tenho uma profunda admiração, já há mais de uma década de trabalhos, parcerias coletivamente. Então, é sempre de muito bom grado e de muito bom tom que estaremos presentes nessas demandas empreitadas Ah, dentro do campo. eu que agradeço, Caio. E a gente, para provar para os nossos ouvintes e pessoas que acompanham o canal, ó, esse livro aqui o Caio publicou em 2014, falando sobre a profissionalização do futebol no Ceará. Realmente é mais de uma década, e exatamente uma década a gente organizou juntos esse livro aqui, Olhares para a Profissionalização do Futebol, Análises Plurais, onde ampliamos o debate, ele pesquisando a profissionalização do futebol cearense, eu na época do futebol colombiano. A gente se conheceu num evento na USP em 2014 e a partir daquilo ali a gente começou a fazer trocas e também ampliar redes e com outros pesquisadores de excelência do campo sair um livro, quem sabe em outro momento possa sair um segundo exemplar, um segundo volume, né, cara? A gente tentou dialogar em alguns momentos, mas os caminhos da vida acadêmica vão levando a gente para várias frentes. Só que um ponto que é sempre muito legal a gente traz aqui, Caio, e os outros convidados, entrevistados também sempre inicio com essa pergunta como o esporte, de forma mais específica o futebol, entrou na sua vida. Porque dentro do nosso campo, uma característica muito peculiar é que normalmente o pesquisador da história do esporte, da história do futebol, possui a priori uma relação, né, com esse objeto, seja uma relação afetiva, uma relação familiar, uma relação que fez ele se interessar em trazer o futebol e o esporte como uma investigação científica, acadêmica, né? Então, como que o esporte entrou na vida do Caio e, posteriormente, o Caio historiador conseguiu relacionar essas duas coisas, né? Olha, Eduardo, essa pergunta e indagação, ela nos faz refletir e pensar na nossa trajetória enquanto profissional, enquanto sujeito, enquanto cidadão, e a gente procura sempre construir um fio condutor para as nossas trajetórias, né? Então, à medida que a gente pensa essa relação entre passado, presente, né, de como nós nos construímos, né, as nossas afinidades, eu me recordo que a minha infância e adolescência, né, ela acontece ali nos anos 90, né, no início dos anos 90, em que a gente tem muitas transformações, né, um período de final de século XX, e a minha relação com o esporte, em especial o futebol, ela tem uma perspectiva que se relaciona com a maior parte da juventude brasileira, que é a vida escolar, né? Então, eu tive uma infância que foi marcada pela presença do futebol. Desde os meus 6, 7 anos, eu fazia parte da escolinha no colégio, né? E esse colégio ele tinha uma cultura muito fortemente construída de participar de competições, tanto que eu lembro que 6, 7 anos eu já iniciava algumas viagens, né, para participar de campeonatos, torneios nos estados vizinhos aqui
do Ceará, né? Então eu ia para o Rio Grande do Norte, ia para Pernambuco, Piauí, que a gente participava de torneios, campeonatos Norte e Nordeste de futsal. Então eu fui me construindo enquanto um praticante do futsal, né? Um adolescente, né? Que era também marcado por esses sonhos, né? De ter uma sequência na prática esportiva e o futebol ele me constituiu enquanto uma pessoa, né, que eu via ali através da prática, né, algumas relações que foram se construindo, amizades, né, espaços, um ambiente, as circunstâncias que me levaram para dentro ah, dessa cultura futebolística, né, se nós pudermos pensar assim. Então, antes mesmo da constituição de uma pesquisa, né, eu tinha essa relação bastante pessoal e peculiar, né? Claro que hoje, com o passar do tempo, essa outra dinâmica ela ficou para trás, né? Não tenho mais tanta essa assiduidade, mas a minha infância e adolescência eu tinha e participava desse circuito, né? Que o futsal me proporcionava. Ah, perfeito, cara. Eu acho que é interessante, né? A sua fala em relação à trajetória na infância e na adolescência, porque é o sonho de muitos meninos, né, no Brasil, jogar futebol, pensar nessa relação de, quem sabe, um dia ser um atleta, deslumbrar isso enquanto perspectiva futura. E quando a gente analisa também as trajetórias daqueles que vão trabalhar no meio futuramente, seja um jornalista, seja um pesquisador, um historiador, como é o nosso caso, os professores que investigam o esporte academicamente como um todo em suas diferentes áreas, é muito perceptível que se tem essa relação a priorística, né? Mas aí eu também te pergunto se quando você pensou lá na hora de escolher fazer história, se tornar um professor, um historiador, vir atuar nessa área, se você já tinha em mente esse objetivo, né? Não, quero fazer história para pesquisar o futebol. Ou isso foi acontecendo paulatinamente, foi posteriormente. Então, como que essa relação de linkar a história, a profissão com o futebol acabou acontecendo em algum momento, né, na vida do Caio? É curioso, Eduardo, que essa pergunta nos leva a uma outra dimensão que casa, que tem uma relação com a anterior, na perspectiva de que essa fortaleza dos anos 90, né, que me permitia participar desse circuito de futsal, também era uma espacialidade que talvez outras capitais de estado espalhadas pelo Brasil também possibilitavam dimensões e reflexões nesse sentido, que era, eu cresci no bairro de periferia da cidade, na distante do centro, e essa periferia a gente vivenciava os campos de várzea, o futebol amador, né, o futebol ali no meio da rua, mas ao mesmo tempo que eu vivenciava esses territórios mais à margem, mais periféricos da cidade, eu acessava uma centralidade a partir de uma escola de classe média, né? Então, essa escola de classe média também figurava com um público de amigos, né, que já não eram mais aqueles amigos que eu tinha na rua e no bairro da periferia da cidade, né, das comunidades. E, e isso me levou a uma contradição, né, de vivenciar determinados espaços na escola, mas ao mesmo tempo nas ruas e no bairro que eu morava, né, era um bairro que tinha as suas contradições, né, as suas vulnerabilidades. Portanto, na medida em que a adolescência, né, aparecia, né, com as suas decisões de realizar um vestibular, né, de escolher uma profissão, a entrada na universidade, naquele momento, né, em meados finais da primeira década do século XXI, né, eu escolhi fazer história em função da influência de alguns professores que eu tinha no colégio. E essas trajetórias também é muito comum, né? Dessa perspectiva da gente se relacionar com professores e professoras, né? Que nos influenciam. E aí eu tive alguns professores de história, né? Que eu conseguia ter um alcance, um diálogo muito forte. E foi a partir daí que eu entrei no curso de História, na UES, aqui em Fortaleza. E claro que eu não tinha ainda uma perspectiva de se pensar o esporte e o futebol na academia e na historiografia,
né? A partir das disciplinas que a gente vai construindo de pesquisa, metodologia da pesquisa histórica, as discussões de teoria, a nossa geração ali na primeira década do século XXI, ela também ela vivencia, Eduardo, inevitavelmente você vai lembrar, né, daquelas discussões de teoria da história que marcaram os cursos de graduação, né? Aquela crise das metanarrativas, né? Uhum. Discussões sobre narrativismo, temas que eram mais fundamentais dentro do campo historiográfico, né? E aí a gente tinha alguns objetos de estudo que já eram consolidados, outros que viviam, né, mais escanteados, e o futebol era um deles, né? Então, nessa redescoberta dentro do próprio campo da historiografia, à medida que o tempo passava, né, as disciplinas de pesquisa traziam essa necessidade de pensar um objeto de estudo, o futebol ele foi aparecendo como essa relação que já havia desde a infância e adolescência, né? Então, é, essas primeiras disciplinas de construção do objeto, né, e da própria pesquisa e projetos históricos, né, trouxe aí uma necessidade de olhar para um objeto de estudo que até então, nessa primeira década do século XXI, ela não era tão reproduzida, né? E a partir daí é onde a gente inicia esses caminhos, né, dentro da pesquisa do futebol. Então, esses primeiros trabalhos, né, que você apresentou, né, os livros aí são resultados dessas trajetórias, né, na graduação, na monografia, TCC e o início ali da pesquisa do mestrado em si. É interessante sua fala nesse ponto, Caio, porque é exatamente isso, né? A gente pegou um período, né? Você em Fortaleza, fazendo a graduação, um recorte similar ao meu, na Universidade Estadual do Ceará, eu estava na Universidade Estadual do Rio, na UERJ, né? E eu lembro exatamente dos debates também que se tinha da nova história cultural, da perspectiva de ampliação dos temas dentro da disciplina, da área como um todo. Ali começou a se desenhar um diálogo também com outras áreas do conhecimento, considerando que o esporte já era um objeto um pouco mais consolidado nas ciências sociais, notadamente na antropologia, na sociologia, já havia um pouco de antes, né? E na educação física, que tinha uma galera que pesquisava ciências humanas, mas não tinha o diálogo do arcabouço teórico da história em si, né? Então tinha uma galera que fazia história da educação física e do esporte, sem beber das teorias e conceitos e metodologias da história. E começou a ter um encontro, isso no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, que a gente pegou meio que enfervescendo tudo isso, né? E com isso o campo foi não só se desenvolvendo, como ampliando o leque para pesquisas novas, onde as que você pôde realizar, que a gente pôde dialogar no passado também, foi um caminho. Só que uma coisa que é interessante a gente pensar nessas trajetórias é também como a gente vai colocando da nossa vida, né, dentro das pesquisas, né? E o Caio pesquisador, em alguns momentos também passou por investigações sobre torcidas e também existe o Caio torcedor, né? Como que o Caio torcedor, que é torcedor do Fortaleza, que tem essa identidade, que é uma identidade que provavelmente tem, como na maioria dos casos, tradição na família, tem perspectivas de você construir laços identitários que vão para além de si próprio, né, se interligam também com a identidade de outros que estão no seu meio social de vivências, como isso também entrou na universidade, como isso também entrou na sua trajetória de pesquisa, né? Porque falar de algo que remete à emoção, que remete a sentimentos, que remete à identidade, são hoje temas consolidados, mas que também a gente está sempre caminhando ali numa linha tênue de como transformar isso em investigação, né? Aí como que você poderia contar um pouquinho para a gente também desse ponto, né? Perfeito, Eduardo. Então, é importante pontuar e sublinhar esses condicionantes, né, a respeito do contexto em que as nossas pesquisas surgem, para nós refletirmos a respeito, né, do que nos mobiliza, daquilo que a gente pode extrapolar as questões para além do esporte, do futebol, né? E também até para que os ouvintes, né, aqui do canal, e por isso mesmo eu já parabenizo a tua iniciativa, Eduardo, que é possibilitar as pessoas escutarem e acessar essa própria construção, né? O nosso trabalho muitas vezes ele é muito individual, né? Então a gente está realizando essa troca, essa interação, tem uma relevância que, de antemão, a gente pode pensar em um outro momento. Mas você tocou no assunto, né, a respeito
das temáticas, né, dos assuntos que nós fomos tratando ao longo da trajetória e a relação entre o cara torcedor, a pesquisa sobre torcidas, né, e ela tem origem basicamente em fins do trabalho da monografia, quando eu pesquisava o processo de profissionalização, né, aquilo que se entendeu uma invenção do que é o futebol profissional, a transição ao futebol amador, o amadorismo marrom, né, como eram as questões que existiam desde os anos 20, 30, 40, né? Aqui no Ceará, esse processo ele acontece com algumas peculiaridades, mas o que a gente precisa lembrar nesse momento aqui, Eduardo, é que com essas transformações que ocorrem no futebol, na prática, através dos jogadores, né, na memória e na experiência futebolística dos atletas, esse público também ele ecoa parte dessas mudanças nessa primeira metade do século XX, né? Então, o torcedor, né, desde aquele sujeito que ia torcer o lenço, né, daí a origem da palavra torcedor, né, o sujeito que começa a ter uma identidade, uma vinculação clubística com o seu clube, o grau de vinculação ele vai se transformando ao longo do tempo. Né? E com esse futebol que tem uma inserção do capital, do dinheiro, do investimento e propicia um vínculo mais forte, ele também resvala na maneira como o torcedor ele vai se relacionando com o seu clube, né? E para e passo essas transformações do futebol profissional, ao final da pesquisa de monografia de graduação, foi me chamando a atenção em como esses torcedores, esses sujeitos que frequentavam o estádio, eles construíam determinados tipos de torcer, né? E no mestrado e no doutorado, o meu trabalho de pesquisa ele se direciona para compreender como foram se constituindo desde os anos 40, 50 até o século 21 modelos coletivos de torcer que vão se redefinindo, que vão atribuindo sentidos e significados diferentes em cada período, né? Tanto que na tese de doutorado, essa, essa categoria, né, modelos coletivos de torcer, eu elaboro a partir do que nós definimos como um modelo de primeira onda, segunda onda, terceira onda e quarta onda das torcidas organizadas, né? Desde ali fins da primeira metade do século XX até essas duas primeiras décadas do século XXI. Mas aí entra numa perspectiva que objetivamente se relaciona com a tua pergunta, que é como é que o sujeito pesquisador se relaciona, né, com um tema que é tão caro pessoalmente para ele, né? E aí é um dos cuidados que a gente sempre precisa ter na construção do conhecimento científico, né? Que é evitar que a nossa simpatia pelo objeto de estudo ela se torne muitas vezes uma simpatia, né? Essa empatia, ela pode se confundir com uma simpatia e ele oblitera vários pontos de vista, várias janelas que o esporte e o futebol elas lançam sobre a sociedade brasileira, né? Então é sempre necessário e relevante e urgente, melhor dizendo, né, a gente ter esse cuidado, né, entre uma simpatia pelas temáticas que nos atravessam, né, e é, essa relação entre sujeito e objeto da pesquisa, né? Então, é como se a gente estivesse sempre deslizando numa relação entre passado e presente, mas ao mesmo tempo, né, tentando ali estabelecer cortes, né, para que a gente não tenha essa mistura, né? E é muito difícil a gente delimitar essas fronteiras, né? Mas o trabalho de orientação é algo que também nos ajuda muito a estabelecer esses limites, né? É, perfeito, e é um pouco do trabalho que nós, enquanto historiadores, e os cuidados que os historiadores e pesquisadores em geral do tema precisam ter, né? E a gente não misturar as paixões, mas nunca esquecer também que são, em várias situações, essas paixões que nos fizeram buscar tais objetos de estudo, né? Só que é um ponto que, por isso que eu falei de ser uma linha muito tênue, né? De a gente entender também
o que é aplicar metodologicamente, o que é saber, enquanto pesquisador que está realizando uma investigação científica, acadêmica, os cuidados necessários para se trazer aquele objeto como mais uma das diversas e possíveis ferramentas para se entender um determinado contexto histórico, um contexto social e que, de certa forma, a gente sabe que o futebol é uma ferramenta muito interessante para isso, que aí já vai até a minha próxima indagação, né? O quanto o Caio pensa sobre o futebol ser importante para pensar, para analisar e para refletir sobre o cenário que você coexistiu na sua infância, na sua adolescência, que é Fortaleza, que é o estado do Ceará. O futebol te ajudou a entender melhor o local que você vive, o local que você viu, cresceu, etc. Perfeito, Eduardo. Então, eu sou torcedor de Fortaleza. E essa minha infância e juventude, ela também aparece muito forte na relação que eu tenho com meu pai, e a gente sempre procurava ir juntos ao estádio, né? E muitas vezes essas experiências, esses acontecimentos, né, eram também marcados, né, por episódios de violência, né? A gente mantinha uma sociabilidade, né, uma vinculação clubística, né, de estar semanalmente indo ao estádio e ao mesmo tempo a gente tinha contradições, né, de no carro escutava algumas músicas que eram estritamente alusivas a uma violência, né, a um machismo, a um racismo, né, que permeia a nossa sociedade. E essas experiências elas foram trazendo questões, né, enquanto um sujeito que cursava a, a, ali a graduação em História, em seguida mestrado e doutorado, e calhou de trazer essas demandas, né, de se compreender como é que um esporte, né, que tem uma adesão massiva na sociedade brasileira, né, esconde essas outras questões, né, como o próprio xenofobismo, né? Então, o futebol ele possibilita, né, extrapolar esses elementos, né, presentes na sociedade brasileira, né, muito além da prática em si, né? Ele, enquanto um objeto de estudo das ciências humanas, né, enquanto um objeto de estudo interdisciplinar, ele emerge como um canal, uma ferramenta, né, de se pensar muito mais do que esses lugares comuns, né? Então, quando a gente fala desse trabalho de pesquisa sobre o futebol, Eduardo, a gente pode, né, trazer compreensões sobre a sociedade que a gente está de maneira bastante múltipla, né? Tanto na perspectiva de se entender, e aí trazendo um pouco, né, da minha experiência, a, os debates envolvendo, né, a periferia, a violência que existia nos anos 90, 2000 em Fortaleza, né, a própria especulação imobiliária da cidade, né, a construção e massificação das favelas, né, a própria dinâmica entre futebol, torcida, música, as gangues, né, que existiam naquele período aí de transição do século XX para o século XXI. Então, a maneira como isso vai se desdobrando dentro das torcidas organizadas, né? Então, há todo um cotidiano fortalezense, né? Isso vai se revelando também com as transformações dessas torcidas. Então, a partir do futebol, a gente pode, né, perceber várias outras dinâmicas. E, mais recentemente, é importante a gente até relacionar também com, na medida que a gente começa essa conversa e esse diálogo pontuando os nossos primeiros objetos de estudo, Eduardo, hoje um pesquisador, um jovem historiador, historiadora que tem interesse em pesquisar futebol, os condicionantes históricos políticos são outros, né? A gente pode pensar na masculinidade, né, nos debates de gênero, de raça, e também de classe, não que isso há 20, 30 anos atrás não tivessem sido pesquisados, né? Mas são temas candentes, né, que permeiam a própria historiografia, mas para além disso, nas ciências humanas de um modo geral, estão mais fortemente ligados, né, no nosso tempo, os próprios negacionistas também. Um outro ponto importante que nós poderíamos mencionar é a própria maneira como diferentes grupos, né, se relacionam nas redes sociais. O universo digital é um espaço
também que possibilita aí importantes temáticas a serem investigadas, né? E nesse sentido a gente pode traçar aí paralelos, né, dos temas que foram caros para nós e outros temas possíveis hoje que revelam elementos da sociedade brasileira, né, através do esporte e especificamente do futebol. É bacana, cara. E legal essa sua fala, exatamente para a gente ver o avanço, né, e o progresso que os campos científicos produzem, né? E no nosso caso, especificamente falando da história, de fato, temas que outrora não seriam. Às vezes você estaria pesquisando até o mesmo assunto. Nós que investigamos profissionalização no futebol, décadas iniciais do século XX, primeira metade do século XX. O nosso olhar há 15 anos atrás, 10, 15 anos, não estaria tão apurado, por exemplo, para tentar identificar as questões das mulheres no futebol na década de 30, 40 do século passado. Só que já estavam acontecendo ali. E talvez hoje um historiador que inicie uma investigação no mesmo recorte, isso já vai estar a priori estabelecido como uma das possíveis questões. Então isso já demonstra sim um avanço positivo do campo que é fruto, né, de um cenário histórico, que aí para a gente ir caminhando para uma reta final, eu queria ouvir de você também, assim, como que você enxerga esse campo da história do esporte hoje em dia a nível nacional, né? Que é um campo que tem progredido. Quando a gente organizou o livro que a gente citou aqui no início da conversa, a gente conseguiu, naquele contexto, chamar pesquisadores de vários lugares do Brasil, né? Então, assim, uma galera que estava falando de profissionalização no futebol na região sul, na região sudeste, na região nordeste. Então, como que o Caio consegue enxergar esse avanço do campo da história do esporte, mas também entendendo essas questões que permeiam a atualidade da disciplina história, das questões sociais e do campo científico como um todo, né? A gente veio de uma década que envolveu, começou lá no Pan-Americano, né, 2007 aqui no Rio de Janeiro, passou por Jogos Olímpicos e Copa do Mundo, a gente vai ter Copa do Mundo de futebol feminino. Então, a gente está vivendo ainda décadas esportivas dentro do Brasil como nunca antes. Ao mesmo tempo, o progresso também das pesquisas científicas foram caminhando, né? Então, qual o seu olhar, olhando para o passado e para o hoje, o que você enxerga de avanços, de retrocessos, se for o caso também? Olha, Eduardo, essa provocação ela é estimulante porque em que pese a despeito da vitalidade, da extensão e da própria qualidade dos trabalhos de pesquisa no campo da história do esporte, né? Como a gente bem sabe, a gente remonta ali aos clássicos, né? 30, 40 anos atrás, até a atualidade, nós poderíamos pensar em alguns horizontes para as nossas discussões. E aí eu aproveito até a pergunta para direcionar também, apresentar um pouco das minhas preocupações mais atuais, que são parte dos resultados da tese de doutoramento, né, que foi finalizado em 2020 na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul, mas que de algum modo eu ainda tento trabalhar com essa temática, né? E aí eu posso explicar isso um pouco mais adiante, mas tentando traçar um pouco dessas pesquisas, né, que podem ser amarradas, né, atualmente e projetar um pouco mais à frente dentro do campo da história do esporte, eu acredito que é, refletir a respeito dessas questões envolvendo história pública, né, muito do que você faz, também essas discussões envolvendo o próprio exército virtual, né, a maneira como as próprias torcidas, né, revisitar antigas e tradicionais discussões, mas com outro prisma, com outros elementos, né? Então, é renovar um pouco das perspectivas que já foram trabalhadas através de outras fontes, né? E a partir disso lançar outros resultados. E eu acredito também num ponto chave da nossa conversa, Eduardo, né? Você sempre foi um pesquisador que buscou sair do lugar comum, né? A gente foi estreitando pontes, né, entre Rio de Janeiro, Ceará, Colômbia,
outros pesquisadores de diferentes espaços, e eu acredito que é nessa chave das espacialidades que há um frutífero horizonte de pesquisa dentro do campo da história do esporte, Eduardo. Porque, se não vejamos, a gente poderia refletir rapidamente, para não tomar tanto tempo, né, a respeito dessa geopolítica do conhecimento. A gente tem muita produção de qualidade, e aqui eu não estou descaracterizando o que já foi feito, né, dentro do eixo Sudeste e Sul do Brasil. No Nordeste, cresceu bastante também, mas ainda tem muitas questões a serem pensadas, né, a serem relacionadas, uma perspectiva mais local, nacional, transnacional, do sul global, né? E o Nordeste em si tem uma potencialidade, e, sobretudo, também uma outra região como o Norte, né? O futebol, esses futebols no plural que são praticados, vamos pensar, por que não, os esportes, agora de modo mais geral, praticado pelos povos indígenas, Sim. existem competições, né, nacionais entre os povos indígenas. Até então a gente não tem tanto trabalho sobre isso, né? O próprio esporte no sertão, né? Eu atuo num campus, né, da Universidade Estadual que a sede é em Crateús, né, que é no extremo oeste do estado do Ceará, quase na fronteira com o estado do Piauí. Então a gente percebe muito, Eduardo, como o significado que o futebol tem naquela região, futebol de várzea, né? Tem todo um intercâmbio entre vários times que existem e que vão através de caravanas para a cidade vizinha, para um distrito vizinho. Então, o Brasil ele é enorme e essa potencialidade do futebol existe ainda muito forte para nós pesquisadores do campo, né? Então, esses espaços eles do sertão especificamente revelam ainda objetos de estudo que não foram fortemente trabalhados, né? Poderíamos pensar também ainda nos debates de gênero, né? O campo da história das mulheres, né, já vem enveredando bastante sobre isso, mas, por exemplo, eu tenho me orientando no curso de graduação que pesquisa um time de futebol composto por homossexuais, né? Então, existe uma liga nacional de clubes que são marcados, que são compostos, os integrantes, os atletas são homossexuais, né? Então, isso é uma frente muito candente, né, de discussão, inclusive na esfera pública, né, de como é que o futebol ele pode ser um futebol, como é que pode ser um esporte tão popular, tão machista, mas ao mesmo tempo há essas outras perspectivas, né, que podem romper com essa cis heteronormatividade. Então, a partir desses possíveis caminhos, eu penso que estão alguns horizontes, né, que precisam ser olhados com uma maior atenção a respeito, né, dessas espacialidades, desses, a própria questão da relação entre a história do esporte e o ensino, né? A educação, o ensino é um campo que a gente precisa ter um maior cuidado com todos os ataques, né, que a história, os historiadores, as historiadoras sofrem em contextos, né, mais complexos politicamente da sociedade brasileira. E então assim, eu não sei, Eduardo, se está parecendo que eu estou atirando para todo lado, mas eu acredito que são temáticas que podem sim, né, trazer aí elementos importantes, né, para compreender a potencialidade dos esportes e, em especial, o futebol como um objeto de estudo capaz de lançar luz, né, para elementos fundamentais do nosso cotidiano. Não, eu acho bom atirar para todos os lados nesse caso, inclusive, Caio, porque demonstra a potencialidade, né, do objeto, né? A potencialidade de fatores, de temas. Você destacou, inclusive, o quanto o futebol traz as temáticas, né? Então, você está falando de uma liga de atletas gays, está falando da inserção das mulheres, mas ao mesmo tempo é um espaço ainda muito pautado por uma naturalização do machismo, da homofobia, do racismo, questões essas que estão aparecendo cada vez mais e também estão sendo também cada vez mais denunciadas, né? Então, ao mesmo tempo que tem o lado negativo do campo esportivo e mais especificamente do campo do futebol, só em existir esse lado negativo já é a demonstração do quanto tem coisas ainda a serem pesquisadas, né? Então, acho que é um ponto que a gente não pode deixar passar em hipótese alguma. E considerando isso, a gente tem que entender que esse atirar para todos os lados significa que tem muita coisa ainda a ser investigada, né? E você falou também um pouco da sua investigação de doutorado, né? Conta pra gente caminhando para esse final, né? A conversa tá muito boa, se deixar a gente vai falando.
mas um pouco dessa contribuição do doutorado e o que que você pesquisou exatamente para os nossos ouvintes saberem e trazer também essa contribuição a mais, né? No doutoramento foi o momento que nós nos dedicamos a compreender essas diferentes experiências do torcer, desde a primeira metade do século XX, com as charangas, aquelas perspectivas, o sentimento, a identidade e vinculação clubísticas que aqueles sujeitos têm aqui no estado do Ceará, passando e atravessando pelas torcidas organizadas que vão adquirindo, incorporando uma maior quantidade de integrantes, né? A própria o pagamento de uma mensalidade, né? Uma associação desses integrantes, a multiplicação que isso tem na própria periferia da cidade de Fortaleza, até o século XXI, em que essas rivalidades elas são intensificadas, essa masculinidade ela acontece de uma maneira mais violenta e mais recentemente um fenômeno que, digamos, não é inteiramente novo no sentido da politização do torcer, mas que se reflete na profusão e multiplicação de grupos antifascistas nos estádios de futebol. Então, a nossa tese de doutorado, ela trabalha nessa perspectiva de construir um mosaico dos modelos coletivos de torcida, que a gente chama de primeira onda, segunda onda, terceira onda e uma quarta onda, mais recente agora na segunda década do século XXI. Então, de forma resumida, né, a pesquisa ela possui metodologicamente, né, a partir da história oral, produção de dezenas de entrevistas, o trabalho com os periódicos e também para verificar e analisar o comportamento desses grupos antifascistas, não trabalho com o universo digital. Então, são diferentes documentações que nós manuseamos nessa pesquisa, né, e que nós finalizamos no ano de 2020. Então, de modo geral e panorâmico, né, o trabalho de doutorado ele tem um pouco dessa perspectiva e aí resulta, né, um pouco no que é a minha preocupação mais atual, Eduardo, né, rapidamente abordando, que é a maneira como esses sujeitos politicamente engajados, né, experimentam o tempo de maneira diferente através do futebol, naquela oportunidade, através do antifascismo, esse último grupo. E aí, a minha perspectiva de preocupação de pesquisa atual é pensar as temporalidades múltiplas, né? Essas temporalidades neoliberais, no próprio sertão, né? Então, seria aí um guarda-chuva das minhas discussões recentes, que não ficam só no futebol, mas também atravessam outras áreas de estudo, né? A partir também muito do que o nosso público na graduação da UES, na FAEC, né, demanda. Então, tem um pouco do futebol, sim, mas preocupado com essa espacialidade do sertão e essa relação com essas temporalidades em meio a um cenário neoliberal. Então, seria um pouco dessa discussão, né, que é o fim da tese de doutorado, e aí agora o que a gente vem discutindo, né, a partir de história do tempo presente, enfim, um pouco dessa discussão a partir da habitabilidade do sertão. Então, é mais ou menos por aí, né, que nós estamos encaminhando as nossas pesquisas recentemente. Não, perfeito, Caio. Eu tenho certeza que assim como foi no doutorado, no mestrado, são debates, são reflexões e com certeza produções que estão vindo e virão, que irão contribuir para a gente pensar essas noções de espacialidade, pensar esse cenário sim neoliberal que gera diversas influências nas vidas das pessoas, nas vidas dos grupos sociais que estão, inclusive, inseridos no campus que você atua, então, enquanto docente, enquanto pesquisador também, porque eu acredito muito nessa função do professor pesquisador dentro da universidade, que, de certa maneira, consegue trazer essa perspectiva empírica mesmo de contribuir para aquele meio social que ele está inserido. Então, eu tenho certeza que são contribuições valiosas que você trará não só para a história do esporte, para a história do futebol, mas acima de tudo para a área da história, né? Antes de tudo, a gente não pode esquecer que as pesquisas elas têm suas áreas mães e a história ela tem cada vez mais possibilitado espaços para esses debates, né? E de resto, eu queria te agradecer, Caio, assim, imensamente por ter se disponibilizado um tempinho aqui para conversar conosco, para trazer um pouco da sua trajetória, um pouco da sua experiência, contribuição para os mais jovens, né, que estão se inserindo nas pesquisas, começando na trajetória acadêmica e que se interessam também pelo assunto.
e dizer que o canal vai estar sempre aqui de portas abertas para você. Se quiser deixar alguma última consideração, fique à vontade, mas desde já, meu muito obrigado, em nome do Eduardo e do canal Esporte na História, pela sua presença aqui conosco, que é de grande valia, sem dúvida alguma. Imagina, Eduardo, nós estamos à disposição e eu quem honrosamente agradeço o convite. Eu reforço mais uma vez a relevância da sua produção, da sua atuação, do canal, do trabalho do Esporte na História, né, que vai muito além desses diálogos, né, mas um trabalho também de leitura, de crítica respeitosa, né, com o que já existe de produção. Então, nós nos colocamos à disposição para contribuir para esse trabalho coletivo, né? Eu também sublinho essa necessidade, né, desses nossos diálogos. As nossas jornadas, elas são muito individuais, né? Às vezes enriquecedoras, né? Nós que passamos e estamos nessa rotina de estávamos, né, também de concurso, né, de dificuldade, de construção da pesquisa. Então, essa conversa, esse debate, ele nos impulsiona para frente, né? Essa escuta atenta, né, ela às vezes nos direciona para outros elementos, né, como a construção, né, desses vínculos, desses elos com quem possivelmente irá nos assistir futuramente, né? Então, sim, fico muito agradecida, é sempre uma alegria, né? Quando você faz um convite, eu sinto que é uma obrigação eu estar presente, né? Então, quando você precisar, nós estamos às ordens, né? E, enfim, ah, pegando aí um pouco da nossa correria do dia a dia, assim que puder, nós contribuiremos, tá bom? Então, um abraço para ti, né? Um abraço aí para os ouvintes e quem vai assistir futuramente o canal, tá bom? Bom, eu que agradeço de coração, Caio, e sem dúvida alguma, sua contribuição aqui hoje já vai ser de grande valia para muita gente que se interessa pela temática, pela trajetória e também pelo tema do esporte e do futebol, né? E você que gostou desse vídeo, compartilha aí com os seus amigos, amigas que também gostam de esporte, gostam de futebol, gostam de história e que têm interesse em conhecer conteúdos de qualidade, pesquisas de qualidade, temas que são relevantes dentro da perspectiva de conhecimento, das investigações, da comunicação, enfim, isso aqui é um canal destinado a fazer uma perspectiva, sim, de história pública, de comunicação, que tem o esporte como centro, mas, acima de tudo, a gente está tentando fazer também um pensar de forma mais ampla na sociedade. Então, compartilhe, divulgue. Eu sempre fico com dificuldade, cara, de fazer aquelas coisas, né? Siga, não sei o quê, faz aquele sininho, aquela coisa toda que vocês já sabem, que eu acho que eu vou morrer sem aprender, mas é um pouco do papel que a gente tem aqui de compartilhar a mensagem, que é o mais importante. Então, não deixe de divulgar o canal, não deixe de divulgar o vídeo. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Lembrando que são sempre 2 vídeos por mês, rotina corrida por aqui de professor, mas é um vídeo falando de algum livro sobre esporte e uma entrevista todo mês vocês encontram por aqui. Um grande abraço.